Olá, meus caros amixes, eu sou o professor Heron e estou nas multiplataformas da internet como Heron Educador. Hoje eu queria levar um papo com vocês, algo um pouco mais próximo, uma conversa de amigo, ou como dizem os meus alunos, visão, tio, visão. Veja bem, eu estudei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma universidade pública, e esse tipo de universidade vem sendo alvo de ataques de grupos conservadores que se sentem representados pelo atual presidente. O argumento utilizado por um desses segmentos ou por um desses grupos conservadores é que a universidade pública é um local de doutrinação e fonte do chamado marxismo cultural. Olha, ideias essas que não morreram com seu principal propagandista, um pseudo-pensador de extrema-direita que serviu de base ideológica para a cúpula do atual governo. Ainda que os propagandistas do tal marxismo cultural não saibam o que isso significa e muito menos eles sequer pisaram numa universidade pública, e essas ideias ganham enorme reverberação nas redes sociais e passam a ser, para muitos que também nunca chegarão a estudar em universidades públicas, uma verdade absoluta. Bom, porém, eu vejo que essas ideias servem de cortina de fumaça para algo mais articulado, que tem a ver com o controle da história e o exercício de poder. Eu vou amarrar, digamos assim, a minha argumentação em uma empresa de alto investimento no audiovisual que cria no YouTube, por exemplo, suntuosos vídeos com milhões de acessos. Tal empresa cria uma história deturpada, falseada, que pretende apresentar uma narrativa do passado que justifique a luta dos conservadores no atual presente. Ou seja, o politicamente correto, os valores da família, a escola sem partido, os direitos do cidadão de bem, tudo isso seria justificado como sendo o alicerce de nossa sociedade. Isso porque, no passado paralelo e inventado pela empresa, os valores religiosos, machistas, paternalistas fundaram o nosso país desde a sua independência. Perceba que esta empresa apresenta uma história completamente oposta ao que é ensinado pelos professores de história em sala de aula. Bom, Aqui o problema, é justamente aqui o problema, porque nesse ponto, entre duas narrativas, uma consolidada e referendada pela academia e ciência e outra deturpada e falseada, olha, esse é o ponto em que nos encontramos, no fronte de uma guerra declarada, disputada e por muitas vezes equilibradas e sem sombra de dúvida, uma guerra. Em sala de aula, estamos nós, professores, guerreiros, que têm a coragem, que buscam ensinar em um ambiente hostil. Meu caro, ser professor de história é um ato de resistência. Mas, por outro lado, nas redes sociais, YouTube, WhatsApp, com grandes aportes financeiros, mágicas produções, falando o que muitos sempre queriam ouvir, está a empresa do audiovisual que faz questão, em suas vastas e ricas propagandas, apresentar que com seus vídeos, os adolescentes e os pais dos alunos vão poder desmascarar os professores de história, instigando a sociedade contra nós. Passamos assim a ser os inimigos. Quando eu te apresento como argumento que estamos em uma guerra e que muitos já escolheram o seu lado, fica nítido que o cidadão de bem tem um inimigo histórico. E nessa guerra é estratégico que os professores de história sejam desacreditados e, junto com eles, deve-se deslegitimar suas fontes de produção de conhecimento, ou seja, as universidades públicas, até porque são elas as maiores produtoras de tese de mestrado e doutorado em História aqui no Brasil. Eu sei, se está achando que tudo isso é uma teoria da conspiração e que eu estou exagerando na minha argumentação para, criar um factoide,
Mas pensa comigo aqui um instante, vai. Existe uma dualidade extrema na busca pelo exercício de poder em nosso país. E eu já disse aqui mesmo, em outros vídeos, que quem quer controlar a narrativa da história quer também controlar um país. E antes que você pense que este é um fenômeno exclusivo do Brasil, saiba que narrativas revisionistas do passado assolam o mundo todo. Ideias negacionistas do Holocausto e revisionismo sobre o fascismo têm enorme destaque nos Estados Unidos e na Europa. E se você puxar pela memória, olha, você vai lembrar que essas ideias chegam até aqui no Brasil, um discurso como aquele que afirma ser legítima a existência de um partido nazista por aqui. Vai vendo. Mas, se ainda assim você não concorda com a minha argumentação e acha que eu estou apresentando elementos subjetivos de análise da realidade, é possível que você não enxergue a conjuntura da mesma forma com que eu, o que é perfeitamente normal num país democrático com pluralismo de ideias. Agora, se por acaso você concorda comigo e percebe ser plausível minha análise e que ela apresenta sustentação suficiente para você seguir assistindo esse vídeo, bom, olha só, aí eu queria te dizer que na guerra em que estamos hoje, os professores de história estão lutando cada dia mais solitários. E, gente, sozinhos não podemos vencer. Então, se questione sobre sua postura diante do que dizem sobre o nosso passado nas redes sociais, no YouTube e nos grupos de WhatsApp. Porque eu sigo lutando pela universidade pública e pela história. E faço isso todo dia em sala de aula com os meus alunos. Mas não tentando doutriná-los, não tentando levá-los a seguir esse ou aquele caminho, votar nesse ou naquele político. Nada disso existe na prática, gente. O que eu faço é tentar ensinar a eles a história. E isso é um dos maiores atos de resistência que eu posso fazer.